Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Deus abençoe todos os nossos irmãos também pela internet que está nos acompanhando. Que a presença do grande Deus possa contemplar vocês assim como a audiência presente. Nós nunca, quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos somente para mais um culto. Nós viemos em uma grande expectativa. E na verdade nós vivemos em expectativa. E devemos viver em expectativa. Todos os dias, eu estou esperando a vinda do Senhor. E nós só sabemos que Ele virá. Mas não sabemos como Ele virá. Sabemos que será em segredo. Mas não sabemos a reação, como que vai ser. Mas estamos esperando. E quantas vezes, às vezes eu acordo de madrugada e eu penso, daí fico as horas, assim, talvez minutos acordado. E eu penso, será que daqui a pouco Jesus vem? E Jesus pode vir. E daí eu fico pensando, será que poderia ser um grande trem que vai passar aqui na rua e a minha casa vai clarear e um anjo vem e diz, vamos, 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 vamos. E todos nós rapidamente entramos e vamos. Às vezes, baseado naquela palavra de que os mortos ressuscitaram e foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Isso é tudo pensamento, né? Às vezes eu fico pensando, será que alguém dos nossos entes queridos, de nossos irmãos, de repente eu estou aqui na sala, que às vezes a gente levanta e vai para a sala para ler a Bíblia, meditar, às vezes deitar um pouco ali no sofá. Será que alguém chegaria na porta e a gente vai ver algum irmão, alguma irmã que chega aqui na porta e daí a gente sabe, chegou o momento? Mas de uma forma ou outra, nós vivemos em expectativa à vinda do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja possa viver nessa expectativa. E quando essa expectativa vem, nós vivemos num amor, num companheirismo, numa comunhão. E às vezes eu leio ali no Facebook, vejo muitas forças de pensamento, de fé, e vejo pessoas assim, às vezes açoitando um ao outro, porque não fazem isso, não fazem aquilo, ou deixa de fazer aquilo, ou canta dessa maneira, ou toca guitarra dessa maneira, e as pessoas lançam. Eu fico pensando, meu Deus, será que existe o amor? Será que há amor? Porque eu imagino que quando você ama, você deseja o melhor para aquela pessoa. Se eu descubro aqui na Bíblia que deve-se pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, suponhamos que eu descubro, é uma revelação que eu tive. Então eu jamais vou jogar uma indireta no Lucas, que não prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Mas eu vou compartilhar com ele esta alegria, amém? Compartilhar, Lucas, nós temos que falar do Evangelho a tempo e fora de tempo, porque Jesus está vindo, amém? Então esse é o amor que tem dentro de nossos corações, amar um ao outro, viver um pelo outro, amém? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências.
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Cada um de nós temos um ministério. Agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Eu estava lendo este folheto, e eu já tinha lido, e reli, e muitas coisas me chamaram a atenção, e hoje de manhã eu estava buscando uma linha naquilo que eu poderia compartilhar com a igreja nesta oportunidade. E, inclusive eu gostaria que a igreja tivesse toda a atenção, porque eu praticamente só vou ler as anotações que eu... O Jairo está aqui, você tem a Bíblia aí, né? Então você vai me ajudar, às vezes eu vou falar alguns versículos, tá? Daí você lê também junto conosco. E eu estava lendo essa mensagem, como o anjo veio a mim. E no parágrafo 278, o irmão Brana diz assim: aquela estrela que os magos estavam seguindo passou por cima de cada observatório. Ninguém a viu, exceto eles. Eles foram os únicos que a viram. Elias estava em pé lá olhando para todos aqueles carros em fogo e tudo mais. E Geazi, que seria, o irmão Brano falou Elias, mas na verdade aqui é Eliseu, né? E Geazi olhou por todos os lados. Ele não podia vê-los em parte alguma. Deus disse: abra meus olhos para que veja. E então ele os viu. Veja, mas ele era um bom moço, em pé lá olhando por todos os lados, mas ele não podia ver. Claro, a alguns é dado a ver, e a alguns não. Isso é verdade. Aqui o irmão Brana estava dizendo, ali quando aquele rei, ele clamava como ele ia fazer para invadir ali o Israel, invadir aquele povo, e Deus falava com Eliseu. Deus falava com Eliseu, e Eliseu lá na câmara dele, na casa dele, no quarto dele, Deus mostrava todas as estratégias para Eliseu. E daí Eliseu avisava o rei do país dele, que era para agir assim, 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 porque creio que é o rei Haddad, se eu não me engano, estaria ali para fazer guerra contra eles. E assim sempre o povo de Deus fugia das estratégias do inimigo. E o rei inimigo, ele diz: tem alguém aqui no nosso meio que está entregando. Tem alguém aqui no nosso meio que está dedando as nossas estratégias, porque o povo está sempre sumindo, nunca a gente encontra eles ali, eles estão sempre fugindo das nossas estratégias. Alguém está falando. E daí alguém então notificou ao rei que lá em Israel havia um profeta, e que aquele profeta, ele contava, ele tinha o segredo, ele conseguia, Deus falava com ele. E o rei então tramou então que ia, vamos dizer, acabar com Eliseu. E foram lá onde Eliseu estava, e o exército então fechou todo o lugar ali para que eles pegassem Eliseu. E o menino Geazi, creio que é Geazi, não sei se era Geazi ou era o moço, mas o irmão Brando diz aqui Geazi. Geazi então viu então aquele exército grande ali, veio e contou para Eliseu. Daí Eliseu disse que mais eram os que estavam com eles do que o que estava com o rei ali que queria lutar com eles, né? E o moço ficou preocupado. Daí Eliseu disse: abra os olhos do moço. E assim ele, quando abriu os olhos, então o moço pôde ver o exército de Deus que estava, era muito maior o exército de Deus
que estava ali do que o exército do inimigo que estava ali para vencer ele. Então eu quero falar nesta noite, baseado nisso que eu li, me veio uma palavra, me veio assim uma inspiração. Inclusive eu li a mensagem do Mombrano, mas eu não tenho facilidade para falar igual os outros irmãos aqui, tem aquela facilidade de tópicos, mas daí eu li aquela mensagem do Mombrano, olhando para o invisível. E eu nesta noite eu quero falar sobre crendo para o invisível, é a minha mensagem. E para isso eu desejo começar a ler alguns versículos para dar uma base sobre o crer. Porque para que nós possamos olhar o invisível, para que nós possamos crer no invisível, primeiro nós precisamos crer. O invisível, não preciso falar, mas o invisível é aquilo que está além de nós, é aquilo que nós não conseguimos decifrar, é aquilo que nós não conseguimos ver, é aquilo que nós vivemos ele, olhamos ele, mas pelos olhos da fé, amém? Isso é o invisível. Tudo, o irmão estava cantando o hino aqui, até eu anotei, eu tenho uma casa naquela cidade. Eu tenho uma casa naquela cidade, eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente de celeste fulgor, a minha casa. Então veja só, eu tenho uma casa, e nós temos que ver pelo invisível, porque quando nós pensamos na casa, a princípio, nós pensamos na nossa casa, e daí nós transladamos a nossa casa lá para aquela cidade que ele foi preparar para nós, amém? Mas nós sabemos que nós temos uma casa ali, e aonde está aquela casa? Em que posição está aquela casa naquela cidade? Como ele preparou para mim aquela casa? Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu tenho uma casa lá, que eu vou morar, que vai ser uma cidade, que vai ser um lugar, e eu vou estar naquele lugar. Eu não vejo, mas pelos olhos da fé eu consigo ver, aleluia. Pelos olhos da fé eu consigo estar na Nova Jerusalém, na cidade, no lugar que Deus preparou para mim, para você, eu consigo. Pela fé, pelos olhos da fé, eu consigo encontrar irmãos que nós aqui abraçávamos, que nós aqui louvávamos junto, que nós aqui ouvíamos pregar, que nós aqui ouvíamos cantar. É pelos olhos da fé, pelo invisível. Por quê? Porque nós cremos, amém? Então a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 3, verso 36, eu vou ler vários versículos para falar do crer. Porque muitas vezes nós dizemos que cremos. E eu sempre falo, eu sempre comento em casa, eu sempre digo assim, quando você faz um propósito com Deus, uma busca com Deus, você tem um objetivo, você quer alcançar aquilo de Deus, você colocou aos pés do Senhor, você tem que colocar aos pés do Senhor, deixar ali e só confiar. Você não pode mais murmurar a respeito daquilo ali. Você não pode mais questionar a respeito daquilo ali, porque aquilo ali já foi colocado diante de Deus. Eu estou falando de crer. Quando você murmura, quando você questiona a respeito daquilo, quando você duvida a respeito daquilo, você quebra o pacto. Aí você tem que começar tudo de novo. Você tem que começar tudo de novo, para chegar aonde você chegou e até chegar aonde você precisa alcançar aquilo ali. Então, quando você colocou na mão de Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, vai abrir uma porta de emprego, vamos pensar assim, não sei se tem alguma empresa grande aqui, mas vai abrir uma porta de emprego de gerente do Carrefour, gerência de um mercado, Carrefour, vamos dizer assim. E você se inscreveu para aquela vaga, e você confiou, e você veio no culto, e até a palavra, a pregação, falou, confirmou, que você vai alcançar aquilo ali.
que você vai alcançar aquela vaga. E você está certo, você está confiando. Aí você entregou o seu currículo. Passou até por uma entrevista e você está confiando. Mas, de repente, você liga lá no setor de recursos humanos e olha, é o seguinte, essa vaga de momento ela foi suprimida. Aí você não pode murmurar. Meu Deus, a gente parece uma coisa que acontece. A gente está precisando. Estou precisando e justo tudo certo e agora vai essa vaga. Mas que coisa. Meu Deus, não sei o que está faltando. Não, você não pode, você tem que confiar. Você tem que se segurar, você creu, Deus já falou com você. Você foi chamado, você fez a entrevista. O seu currículo foi aprovado, então agora é somente crer, tudo é possível, somente crer. Foi suprimida a vaga? Foi suprimida, mas você crê que aquela vaga foi suprimida apenas por um espaço de tempo, porque a vaga é sua e Deus vai abrir aquela porta para você, amém? E é nesse sentido e em outro sentido, no sentido da sua fé, no sentido da alegria do seu lar. Muitas vezes você vem no culto e você sai naquela alegria, aquele Espírito Santo te move, você fica revestido de Deus. Aí quando você já chega em casa, às vezes o seu lar não é crente, ou o pai não é, alguma coisa assim, lá da rua, às vezes você já escuta uma música do mundo, aquilo já entristece seu coração. Não, você não pode deixar aquele desânimo, aquela tristeza cair em você, não. Guarde aquela alegria no seu coração. Aleluias, glória a Deus. Leve aquela alegria do Espírito Santo para dentro daquele lar. A ponto que a alegria do seu espírito, a alegria da sua alma é tão grande, que com os dias, com as horas, ele vai abater a unção daquela música. Ele vai abater a unção daquela atmosfera. Porque a coisa mais triste que nós vivemos é a atmosfera. Atmosfera de desgosto, atmosfera de tristeza, tantas atmosferas contrárias nós encontramos, muitas vezes dentro do nosso lar. E às vezes o nosso lar, um lar que serve a Deus. Mas você encontra aquela atmosfera negativa, e quando você chega no portão, você chega na porta, você sente aquela atmosfera. Aleluia, mas você saiu às vezes do seu trabalho, você saiu da sua igreja, tão cheio de Deus, tão cheio do revestimento de Deus, que aquela atmosfera negativa, ela não pode abater aquilo de Deus que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E daí você começa a entrar num assunto e conversar, e de repente você já está falando uma palavra de ânimo na sua casa, ou no seu trabalho, ou para aquele filho que não é crente, para aquela filha, para o pai, para a mãe. Aleluia, mas em tudo isso nós temos que crer, a nossa fé tem que estar firmada. E a Bíblia diz, São João 3,36, a Bíblia nos diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquela tristeza, aquele desgosto, aquele tudo dá errado, aquilo permanece, não que Deus pôs, não é Deus que põe, mas aquilo está sobre você, aquilo está sobre sua casa, e você tem o poder para tirar aquilo ali. Às vezes na igreja mesmo, você vem na igreja, o culto está pesado, mas você tem o poder para mudar aquilo ali com o seu glória a Deus. Aleluia! Por isso que o crente, ele não vem na igreja mudo. Por isso que o crente não vem na igreja cansado. Hoje foi um dia pesado. Não! O crente, ele vem na igreja alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, soldados somos de Jesus e campeão do bem da luz. No exército de Deus batalhamos contra o mal. Aleluia, esse é o crente. Não está aqui o irmão, mas eu tenho que contar um testemunho para vocês de muitos anos atrás. É você que foi na minha casa hoje? Não, né? Aquele menino lá, Andrei, né? Como que chama o pai dele? É o diácono, isso mesmo. Eles eram novos na fé.
E eles eram novos na fé aqui na igreja. E daí um dia, faz muitos anos isso, eu cheguei, estacionei meu carro ali, e eu vim subindo daqui. E o culto já tinha começado. E o irmão Beto cantando. E ele vinha descendo ali, lá de cima ele já vinha cantando. Nunca esqueci isso, irmão Jairo, nunca esqueci isso. Ele já vinha lá de cima cantando. Oh, glória a Deus, isso que é ser crente. Isso que é a alegria de ser crente. O crente, ele é alegre com Jesus. Aleluia. O Lucas foi lá em casa, a esposa dele foi a menina, como que é o nome? A Aninha, foi os dois meninos, que alegria, né? Foi uma alegria. Agora imagine, se os filhos de Deus vai na casa da gente, a gente fica alegre, feliz, é tudo alegria. E nós na casa do Pai, que dá alegria para nós. Ô irmãos, ô irmãs, ô jovens, ô velhos, meninos, moços, felicidade está na vida do crente. Felicidade eu encontrei em Jesus. Fervor, ânimo. Oh, louvado seja Deus. Não é aquele tipo de crente que está no culto, depois você sai, quando você sobe com ele, você sobe a rua com ele para ir para casa, já o assunto da esquina para lá já muda. Não, você leva a alegria do Espírito junto contigo, você leva a alegria do culto contigo, você leva a alegria da palavra contigo, porque você crê no invisível. Isto é ser crente. Deixa eu ensinar você a ser crente. Deixa eu ensinar você a usufruir de ser crente. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Isso não é uma experiência pessoal só minha. Deus pode dar para cada um de nós. Aleluia. Glória a Jesus. É porque nós cremos. É porque nós amamos a palavra. E quando nós lemos a palavra, nós entramos dentro dessa palavra. E Paulo diz para Timóteo: pregue o evangelho, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque virá tempo que virá pessoas que pregarão, serão comichões no ouvido. Eles não vão pregar. Eu já ouvi muitas pregações, e eu não suporto esse tipo de pregação. Que a pessoa, quando ele começa a pregar, ele não prega a palavra. Ele não prega a palavra. Ele se baseia em falhas da igreja da rua de baixo, do ministério do outra cidade, do pastor de outro país. E assim ele vai baseando e dizer: nós não, nós somos eleitos, nós temos a palavra. Não, não é isso. O prazer do crente, a minha alegria de ser crente, não é porque os irmãos lá da outra igreja são falhos. Vou contar uma experiência para vocês. Eu era criança. Olha como que o Espírito pega. Eu era criança. E eu fui criado numa igreja que era mais ou menos isso. Todo mundo era errado, só eles que eram certos. E isso não funciona. Isso não funciona, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Jesus morreu por todos. Morreu por todos. Claro que a Bíblia nos fala: a quem mais é dado, mais é exigido. Que privilégio quando mais é dado. E nós temos tido este privilégio. Mas nós amamos aqueles a quem menos é dado. E eu lembro que eu era criança, e eu tinha ido na feira. Lá em São Paulo se faz feira. Aqui não tem feira, acho que agora tem. Mas lá em São Paulo tem feira. E eu fui na escola dominical de uma igreja, que tinha todo domingo, passei na feira e voltei. Quando eu estava voltando para casa, tinha um campo de futebol. Tinha um campo de futebol. E ali naquele campo de futebol, estava o jogo ali, acho que era mais ou menos umas 10 para as 11 da manhã, 11h15. Então tinha ali, vamos dizer, nem nós dizemos, as peladas, né? E o filho do pastor da igreja estava na beira do campo assistindo o jogo. E além do mais, estava fumando. Aquilo foi uma alegria para mim. Porque eu era muito santo. Mas eu estou falando sério. Aquilo foi uma alegria para mim. Eu saí correndo, cheguei em casa quase perdendo fôlego.
perdendo fôlego. Eu lembro que era ali o bairro Campos Elíseos, nós atravessei o córregozinho, cheguei e contei para o pai: pai, sabe, o filho do pastor fulano de tal, e nós passamos quando nós estávamos vindo da feira, e ele estava ali fumando cigarro e assistindo jogo. Mas é assim mesmo, esses crentes que não têm o batismo do Espírito Santo, é assim mesmo. Então vocês vejam que espírito que nós podemos entrar, mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós amamos Jesus, nós ficamos felizes com Jesus, e uma pessoa como essa, nós vamos orar. Nós não podemos basear a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa cristandade, o nosso cristianismo, e daí o crente lá sai, vai lá na sua casa ou na sua empresa, na hora que sai, você fala: mas o que tem de crente isso aí? Aí você fica garboso. Né? Não. A felicidade nossa é por nós sermos crentes em Jesus e sermos resgatados pelo sangue de Jesus e estarmos constantemente olhando para o invisível. Aleluia. São João 5:24. Olha o que a Bíblia nos diz. Depois, Jairo, leia para mim primeira São João, primeira carta de São João 5:10. São João 5:24, olha que a Bíblia nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, não é quem vê a falha do outro, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, para o invisível. Aleluia. Né? Às vezes você diz: meu Deus, aquele irmão tem vida mesmo, né? Sempre chega na casa dele aquela alegria, aquela satisfação, aquele contentamento. Você chega ali, é tão gostoso, né? A gente senta ali. Você viu a casa daqueles irmãos ali? A gente foi lá, nem comentaram nada de Deus, mas você viu que gostoso que foi estar ali? Eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem que vão dar um pulinho na sua casa e tal, quero passar. Eu falo: pode vir, tu és bem-vindo aqui. Só me traga coisa boa, as coisas ruins deixa para a rede de televisão fazer o comentário nos noticiários dele. Deixa para a televisão fazer. Agora, como nós não assistimos televisão, vocês entendem. Mas como nós não perdemos tempo assistindo essas coisas, então nós não vamos nem saber das coisas ruins. Então as coisas boas, os irmãos levam um para o outro, sai do culto, leva para casa, tal. E as coisas, e aí, como que ficou aquele negócio lá? Liga ali na TV, na rede, não sei o que lá, né? Liga ali na rede tal, que deve estar passando alguma coisa sobre isso. Mas e aquele fulano lá, que tal, que se divorciou, e agora fiquei sabendo que casou com um ricão, e parece estar lá da igreja. Liga lá na rede tal, na novela lá, que deve estar passando isso bem agora. Mas eu só vou trazer a bênção do Senhor. Aleluia, a bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder para me salvar. Os anjos de Deus, assim se me achegou, na minha casa a bênção chegou. Por que a bênção chegou? Porque Jesus está aqui. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem, ele era cego, e ele então está ali passando num certo lugar, e Jesus vem e cura ele. Jesus cura ele. E daí quando ele vai andando e alguém pergunta: o que aconteceu com você? Ele falou: eu não sei, mas o homem chamado Jesus me curou. Eu tive um encontro com o homem chamado Jesus e ele mudou a minha vida. Irmão, vamos pensar em Jesus, como Jesus é maravilhoso. Que seria de nós se realmente Jesus fosse o primeiro nas nossas vidas? E quando você vai ficando mais velho, Jairo tem experiência disso, os irmãos que são mais velhos têm experiência disso. Graças a Deus que nós conseguimos dar prioridade para Jesus. Aleluia, eu sei que muitos, mas eu falo de mim, eu sei de irmãos mais velhos também. São pessoas que creem, eles conseguem dar prioridade para Jesus. Quando você dá prioridade para Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, a sua vida é diferente. Oh meu Deus, como Jesus, Ele comove o seu coração, como Jesus comove a sua alma. Mas dê prioridade para Jesus. Por que você é chorão? Porque eu encontrei com um homem chamado Jesus. Aleluia!
Ah, mas você é tão crente, vocês são tão diferentes. É porque eu encontrei com o homem chamado Jesus. E é bom seguir os passos de Jesus, olhar o que Jesus está fazendo. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando eles encontraram aquele desconhecido, na estrada, ali no caminho, eles não conheceram, mas foi tão bom andar com aquele desconhecido, foi tão prazeroso estar ao lado daquele desconhecido, que eles até torceram para a casa deles não chegar logo, para que a residência deles não chegasse logo, mas chegou. E eles pensaram, não vamos, está tão bom, que ele fique aqui conosco. E eles convidaram a Jesus, deram prioridade para Jesus, e ficaram olhando os detalhes, e tudo corria, tudo estava transcorrendo normal, até o momento que o pão foi oferecido, e na hora de repartir o pão, do agradecimento, eles conheceram que era Jesus. É no repartir do pão, é no pregar a palavra, é no louvar, é no glorificar que você conhece Jesus, irmão. Por isso eu digo para você nesta noite, nesta oportunidade, creia em Jesus, dê prioridade para Jesus na sua vida. Se você ainda não tem uma experiência com Deus, você busca essa experiência com Deus. Você fale comigo que eu vou ajudar você nessa caminhada. Você fale com o pastor, fale com o ministério, fale com pessoas fervorosas aqui da igreja, que ele vai te ajudar. Não se isole, não se ausente. Não, chegue mais perto do fogo, chegue mais perto do poder, e você vai ser poderoso também. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Aleluia. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Aleluia. Quando você crê no Filho, você crê na palavra, você crê no invisível, você crê no que espera na sua frente, você crê no que está preparado para você, mas você tem que crer. Aleluia. Marcos 16, depois você lê para mim Romanos 10, verso 11, fazendo favor, e eu vou ler Marcos 16, olha o que a Bíblia diz para nós: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E este salvo é salvo de tudo. Nós somos salvos de tudo. Nada nos importuna, porque nós cremos. Nós estamos além de tudo isto. Nós estamos além do pecado, nós estamos além da prostituição, nós estamos além da fofoca, nós estamos além da acusação, nós estamos além de tudo, nós estamos olhando para o invisível, porque nós cremos. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém, amém, amém. Você anda de cabeça erguida. É igual quando você vai numa cidade com alguém. Imagine, por exemplo, quando nós viemos de mudança para São Paulo, o Jairo nos trouxe, foi o motorista, ele que foi buscar a nossa mudança, e foi tranquilo. Não precisava dizer, vira esse caminho, passe por aqui, entra por aqui. Não havia confusão. Aleluia, porque nós criamos no motorista, não há confusão nessa jornada, porque nós cremos em Deus. Aleluia, não há do que ficar confundido. Aleluia, glória a Deus. Leia para mim, Jairo, fazendo favor, João 17, verso 20, Evangelho de João 17, verso 20. Enquanto isso eu quero ler para vocês Romanos 10, 9. Aliás, Romanos 10, 9 eu vou ler. Louvado seja Deus. Vou ficar mais na leitura, para fortalecer a nossa fé, para alegrar os nossos corações. Porque eu lembro uma vez em Goiânia, o pastor Joaquim,
ele disse assim, final do encontro, ele disse assim: eu quero agradecer a todos os obreiros e pastores que aqui estiveram, e cada um teve a sua oportunidade, veio aqui e falou, e expôs aquilo que estava no seu coração. E é verdade, nós cantamos o que nós expomos. Quando nós cantamos, nós estamos expondo o nosso coração. Quando nós pregamos, nós estamos compartilhando aquilo que nós vivenciamos. Nós não pregamos experiências de outro. A experiência de outros é muito bom, nos ajuda, mas nós procuramos compartilhar aquilo que nós vivenciamos para que a igreja possa também se alegrar. Mombrana chega a dizer que nós temos que tirar o Cristo, ressuscitar o Cristo em nossa vida, trazer Ele para nós. Quando nós imaginamos o Cristo curando ali na Porta Formosa, nós temos que crer que esse é o mesmo Cristo que cura nós também. É o mesmo Cristo que um dia vai também fazer coisas milagrosas dentro deste lugar. Nós não vem aqui para mais um culto e voltar sempre do mesmo jeito, um repeteco. Não. Um dia o sobrenatural, de uma maneira especial, vai nos envolver. Aleluia! E se você não crê nisso, coloque seu joelho no chão, ore a Deus, que Deus vai te dar esta convicção, porque Ele não é um Deus para deixar nós confundidos. Pode ler a sua escritura. E não rogo somente por estes, mas também por volta aqueles... de novo. Presta atenção, olha Jesus, olha só o que Ele diz de cada um de nós que cremos neste invisível. E não rogo somente por estes. E não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Tu crê? Então dá uma salva de palmas. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. 1 Reis 17, verso 14. 1 Reis 17, verso 14. Leia para mim. Aleluia, irmãos. Então, como é bom crer. Como é bom saber que nós cremos. Essas coisas mostram para nós que nós cremos, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos no rumo certo, que nós estamos vencendo, que nós estamos alcançando o invisível. Aleluia. Quem crer, olha para o invisível. Pode ler, irmão. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Cremos no invisível? Cremos no invisível? Isto nunca vai faltar para nós. Agora, eu quero dizer para vocês, de homens que olharam este invisível de uma maneira especial e que deixou para nós exemplo. Nós podemos ver que Moisés, irmãos, irmão Brana chega a nos dizer que Moisés, ele olhava os filhos de Israel pela mesma janela que Faraó olhava. Mas só que havia uma diferença. Moisés, ele tinha um pai e uma mãe que cria. Um pai e uma mãe que creu na promessa, que creu que Deus livraria um povo, que Deus tiraria com mão forte um povo do Egito, um povo escravizado. A mãe cria, o pai cria. E ele lá no fundo, no coração dele, ele sabia que tinha algo diferente. Por isso que você tem que ter paciência na sua casa, no seu dia a dia, na sua convivência, com alguém que você convive e ainda não crê. Você não precisa forçar ele a crer, não precisa forçar ela a crer, não precisa forçar ele a batizar, ela a batizar, ficar cutucando. Tem que batizar, tem que batizar, tem que batizar. Olha aí, ó. Inferno praticamente já pegou tudo. Só não chegou aqui ainda porque está esperando você batizar. Não, isso não funciona.
Isso não funciona, porque a fé está lá dentro. E Moisés, ele sabia. E quando ele olhava, que ele estava lá no palácio, em cima, tal, bem lá no alto, quem sabe no terceiro, quarto andar do palácio, e ele olhava aquele multidão de gente, ele olhava o invisível. Ele via ali os filhos de Deus, aleluia. Ele via ali um povo liberto. Ele via ali um povo com uma promessa, aleluia. Como aqui há um povo que tem promessa. A gente ouve nas igrejas, as pessoas às vezes dizem, irmão, você tem promessa. Glória a Deus, claro que eu tenho, a promessa da vida eterna. É a maior promessa, a promessa do invisível, a maior promessa. Irmão, vai firme com Jesus, que tu tem promessa. Claro que eu tenho promessa. E Moisés via um povo que tinha promessa. Mas Faraó, ele não olhava o invisível. Ele olhava o visível. Faraó só conseguia ver ali. Moisés conseguia ver além. Mesmo não se manifestando. E precisou acontecer todas aquelas coisas com Moisés. Ele precisou matar o egípcio. E ele achou que ali ele estava fazendo uma grande obra para Deus, diz o irmão Brano, fazendo uma obra fora da vontade de Deus. E ali ele matou o egípcio. E os próprios irmãos, os próprios invisíveis, os próprios homens da promessa, o próprio povo, o povo que tinha a promessa da libertação, dedou ele. Então por isso que nós temos, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Porque existe aquele mais fraco. Existe aquele capenga, aquele que precisa da sua ajuda. Existe aquele que você vai andando e você tem que olhar para trás e dizer, opa, vamos logo. E tem que esperar um pouco. Eu acho que vocês já viajaram em carreatas, quando vai 3, 4 carros para um certo lugar, e às vezes alguém diz, vou dar uma parada, que eu acho que o irmão deve ter se perdido, nós não estamos mais vendo pelo retrovisor, e você tem que dar uma paradinha no acostamento, até que aquele carro venha, e se emparelha junto com você, e você continue a jornada. Não é assim, irmão Jairo? Não é assim, às vezes, com os próprios caminhoneiros, que às vezes você conhece, que é novo na estrada, às vezes só me segue, né? Eu acredito que deva acontecer isso. E na caminhada cristã é a mesma coisa, meus preciosos. Existe aquele irmão que ele é mais fraquinho, mas ele é uma bênção. Ele é tão amoroso. Ele tenta fazer o melhor. Existe aquela irmã, ela é tão querida. Ela é tão amorosa. Mas ela não tem a mesma estrutura que você. E você vai andando e às vezes você tem que parar e ficar esperando, dizer, anda, irmã. E ainda ter a paciência de ficar esperando. Não é só mandar andar, é ter a paciência, porque é fácil dizer, irmãos, tem que ser mais crentes, tem que se consagrar. Seu problema é falta de oração, o seu problema é falta de jejum, você não jejua. Se jejuar, seja cheio da graça. E você não ora, você não jejua, sempre que eu vou lá na sua casa, lá quando você não está assistindo um joguinho do Inter, você está torcendo contra o Grêmio e tal. Não, irmão, tem que orar, tem que jejuar, tem que se revestir de Deus. Não adianta você falar isso para ele. Você tem que esperar ele chegar até você e caminhar junto, aleluia. E por que você faz isso? Porque você crê na palavra de Deus, e essa palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros, aleluia. E ali estava Moisés. E ali estava Moisés olhando para o invisível. E a Bíblia nos diz assim, ora, Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e das coisas que não se veem, invisível. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foi formado. Pela fé, Noé, olha aqui. Pela fé, 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Veja só. Noé foi divinamente avisado. Deus avisou Noé. Mas Noé avisou os demais. Não é verdade?
Noé pregou, a Bíblia diz que ele foi o pregoeiro. Mas os outros não aceitaram, os outros não receberam. Mas Noé olhou para o invisível. E por isso ele fez a arca. E por isso ele entrou na arca. E por isso ele levou os animais. E por isso a arca foi fechada e ele ficou lá dentro. E por isso a chuva veio, a arca se levantou e ele foi salvo. Porque ele olhou para o invisível. Aleluia. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conhecer e deu à luz fora da idade. Por quê? Porque Abraão, irmão, ele olhou para o invisível, ele representando a Sara, Jairo. Ele olhou e ele fortaleceu Sara. A sua fortaleza fortalece sua família, a sua fortaleza fortalece sua família, a minha fortaleza fortalece minha família, a nossa fortaleza fortalece a igreja. Aleluia! Por isso que nós glorificamos, por isso que nós amamos, por isso que nós cantamos, por isso que nós louvamos. Ou tu pensa que quando você está sentado, e quando você está louvando com aquela alegria do seu coração, você está cantando com tudo da sua alma, alguém está ali do seu lado e diz, meu Deus do céu, eu gostaria de ser como esse irmão. E começa a se inspirar em você, e logo está como você. Então nós somos a fortaleza um do outro. Eu quero ler o livro de Jó. Acho que eu deixei a leitura, né? Mas vamos correr um pouco aqui, senão eu vou ficar preso. Eu quero ler o livro de Jó. E depois você vai ler Gênesis 22, 1, 8 para mim. Gênesis. E eu vou ler agora o livro de Jó. Jó, ele olhou também para o infinito. Ele olhou para o invisível. E veja só a declaração do nosso irmão Jó. A Bíblia nos diz que, aleluia, espero estar fortalecendo a sua fé, amém? Só olha para o invisível aqueles que crê. Glória a Jesus. Olha, a Bíblia diz assim, Jó, todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpido na rocha. Agora aqui, irmãos, olha o invisível, porque ele sempre creu. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Olhando para o invisível, aleluia, olhando para o invisível, olhe para o invisível, olhe para Ele, olhe para Cristo, olhe para a sua esperança, olhe para aquilo que você tem recebido, lá na sua casa, aqui na igreja, pela palavra, pelas mensagens, olhe, segure, firme, se você já creu, agora segure e continue olhando para o invisível. Pode ler, fazendo um favor. Gênesis 22, verso 1 a 8. Fique de pé. Glória a Deus. Bem alto. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, glória, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto. Glória a Deus. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe.
E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Um momentinho. Olhando para o invisível. Aleluia. Havia uma promessa para Abraão. Havia ou não havia, irmão? Amém? Havia ou não havia? E ele creu. E ele olhou para o invisível. O que ele disse? Então, repete o último. E disse Abraão aos seus Glória a moços: Deus. ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me Glória aqui, a meu filho. Deus. Aleluia. E ele disse: eis aqui o fogo Oh, e a glória. lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amém. Momentinho. Amém? Amém? Olhando para o invisível. Por quê? Porque ele creu. Aleluia. Lê o último de novo e continua. E disse Abraão: Deus proverá para Glória si a o Deus. cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Irmãos, não dá uma alegria no coração da gente? Aleluia. Para terminar, nós podemos lembrar que Balaão só viu o visível. Balaão só viu o visível. Juntamente com o seu companheiro Balaque, né? Balaque, né? Eles conseguiram só ver o visível. Mas Deus viu diferente. E para terminar, eu quero ler o livro de Salmo 73. Glória a Jesus. Para você ver, eu gostaria que, enquanto vocês, irmãos, ouvem essa leitura, vocês se colocassem, cada um se colocasse como Asaf. Você se coloque. Você é o Asaf. E eu vou ler sobre você, sobre mim. Cada um de nós somos Asaf. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Está olhando aqui o visível. O visível, guarde isso. O momento. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Diz que um certo homem, ele ia passando num viaduto, uma história real, e ele ia passando num viaduto e ele viu ali uns moradores, não é moradores de rua, moradores de rua, né, que chama. E era uma família crente, e era a hora de dormir, eles todos estavam ajoelhados debaixo do pontilhão, e ali umas coisas erguidas para eles dormir, e todos eles ajoelhados do lado de fora da cabaninha deles, e em Curitiba foi isso, e aquela família todas orando, e na hora a mente dele veio no Salmo 73, quando Asaf dizia com ele: até quando, Senhor? Até quando? Quando lá no livro de Apocalipse, também tem bem ali, que aquela voz, acho que é a voz dos mártires, né, que diz: até quando, Senhor? Não é isso? Até quando, Senhor? Quantas vezes nós também perguntamos para Deus: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não que nós murmuramos, mas nós clamamos, nós sofremos: Senhor, por que isso? Eu não duvido de Ti, Senhor, eu sou crente desde criança, eu sempre Te servi, eu tenho feito um propósito para contigo, eu não vou quebrar este propósito, custa o que custar, mas me permita, Senhor, nessa oportunidade eu perguntar: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Mas a Bíblia diz que o dia terminará, e Ele passará por cada um de nós e limpará todas as nossas lágrimas. Aleluia! Olhando para o invisível, porque nós cremos. E ali não haverá pranto,
ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá separação. Mas enquanto aqui estamos, continuamos olhando para o invisível. Deixa eu continuar a Bíblia. São corrompidos, falando do ímpio, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra o céu, Senhor, e sua língua percorre a terra. Não pensa no que fala, fala o que quer, escreve o que quer. Tanta abobrinha nesse Facebook, que eu disse assim, um dia eu estava comentando que os pastores deveriam proibir os membros de se inscrever no Facebook. Coisas, esses dias eu vi um negócio lá que, me desculpe, né, não quero ferir ninguém, mas foi pedido aí que deveriam ouvir a mensagem do irmão Brana na igreja. E alguém lá questionou, disse assim, mas só que não vai dar para ouvir tudo porque é muito longa. E daí alguém disse, mas lá nos Estados Unidos, daí começou a discussão. Lá nos Estados Unidos eles ouvem toda a mensagem, por que nós não podemos ouvir? Nós temos que ouvir. O que é isso? E aquela briga, e aquela discussão, e foi longe aquilo ali. E eu li tudo, meu Deus, onde que chega? Os pastores deveriam não deixar, nós mesmos não deveriam se manifestar. Esses dias tinham umas moças muito bem vestidas, e alguém escreveu muito bem vestida, mas sensual. Gente, para com isso, fale do Espírito Santo. Você não vê ninguém dando testemunho de uma cura, ninguém dando testemunho de uma libertação, ninguém dando testemunho de uma conversão. Dê testemunho, fale das grandezas de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós temos as redes sociais para glorificar a Deus, para falar das, como diz o pastor Afonso Hidalgo, falar dos feitos do Senhor. Aleluia! Nós temos que tirar essas coisas, não entrar em crítica, não dar vazão para essas coisas, mas falar da bondade de Deus. Tem tanta coisa para falar, tem tantas maravilhas de Deus para se contar. Louvado seja Deus. Aleluia. Erguem a boca contra os céus, falam o que não deve falar, expressa cada coisa sem sentido. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, nós crentes. Põe pregação, põe hino. Aleluia. E dizem, como sabe Deus, o ímpio, dizendo, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e todavia estão sempre em segurança, olhando para o visível. E se lhes aumenta as riquezas, na verdade, que em vão tenho purificado. Agora sim, olha só que Asaf diz, olha o que nós dizemos. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Eu estava desanimado, fiquei perturbado, fiquei confundido, mas até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei no invisível, até que eu entrei na esperança, até que eu entrei na alegria, até que eu entrei em comunhão com Deus, até que eu entrei na igreja, até que eu entrei no espírito do culto, louvado seja Deus, aleluia, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugar escorregadio, tu lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficou totalmente consumido de terror. Como faz com um sonho que acorda assim, ó Senhor, quando acordares desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos rins, assim me embruteci e nada sabia como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu, Senhor, me seguraste pela mão direita. Guiar-me-á, Senhor, nos teus conselhos, e depois me receberá em glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olhando, irmãos, para o invisível. Nós olhamos para o invisível. Nós confiamos na graça de Deus. Nós somos salvos. Aleluia. Nós somos salvos pela graça. Aleluia. Conta-se de um homem, era um mendigo, uma família pobre, muito pobre, e ele caçava lixo ali nos Estados Unidos, e um dia ele estava, todo dia de manhã ele ia
buscar os restos das coisas que sobrava da noite, dos lanches. E naquele dia ele pegou o lanche e ele viu um bilhete de uma loteria. Não estou incentivando ninguém a jogar na loteria. Estou contando essa experiência do homem, para mostrar para vocês o que é graça num sentido. E ele achou aquele bilhete da loteria. E ele, é lixo. E foi, mas depois algo disse para ele, volta lá e pega. E ele voltou e pegou o bilhete. E foi embora. E depois, passado 2 dias, aquela cidade estava alvoroçada, porque uma pessoa daquela cidade tinha ganhado, e ninguém, e um vai, um confere, um vai, outro confere, e era ele. E ele ganhou milhões de dólares. E alguém veio e perguntou para ele assim, puxa vida, você, um homem que vivia sempre ali mexendo no lixo, com milhões de dólares em mãos agora, o que você tem a dizer de todo esse dinheiro? Ele falou, eu não tenho a dizer nada, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu pegava comida no lixo para os meus filhos comer e agora eu não preciso mais. Agora eu nunca mais farei isso. Oh, irmãos, pensa bem. Ele achou aquele bilhete, é um exemplo, mas nós tivemos a graça de Deus, nós éramos perdidos, fomos achados, eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei, há um lar que me espera no céu. Há um Jesus Cristo para me receber. Deus os abençoe, irmãos. Continue crendo, olhando para este invisível, a esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Pai, eterno Deus, nós louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade, Pai. E que nós possamos, Pai, colocar essas palavras nos nossos corações e vivermos, Senhor, deste invisível, desta esperança, desta alegria, desta fé, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.